A paz de Deus, mais do que vencedores. Sou o evangelista Carlos Araújo e vamos começar a nossa aula online aqui do nosso curso, da nossa escola bíblica online. E é um prazer ter os amados aí. Você que está entrando, já vai chamando outras pessoas, já vai dando aquele clique, né, nas pessoas que são seus amigos. Eu havia pedido, e o pastor postou também, pastor Cláudio, eu havia pedido que as pessoas que conhecem amigos, que conhecem pessoas que amam as Escrituras, que possam estar chamando essas pessoas, possam estar convocando elas para poder aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. E vamos aprender juntos, irmãos. Vamos aprender juntos. Eu entendo que o estudo da palavra de Deus, o estudo da teologia, não é uma coisa de um mestre ensinando alunos que não sabem, né? Até porque, só de analisar as pessoas que já estão entrando, as pessoas que estão aí, são pessoas de alto nível, pessoas abençoadíssimas, pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que amam a Deus, certo? Eu quero iniciar, na última aula, até peço perdão, eu acabei, na empolgação da aula, eu não iniciei nem encerrei com oração, se não me falha a memória. Eu quero iniciar essa aula e depois encerrá-la com oração, tá bom? Oração que nós precisamos tanto nesses tempos, certo? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por todas as pessoas que estão entrando, por aqueles que vão entrar, pelos amados que vão acompanhar agora ou depois. Senhor, é uma bênção poder estar compartilhando esses momentos, nessa próxima hora aí, com os meus irmãos. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a Tua presença em nossas vidas, no meio de toda essa situação tão difícil, Senhor. Nesses momentos, nós damos uma pausa em pensar na situação trágica que vivemos nos dias de hoje, para poder meditar naquilo que é o fundamento, Senhor, das nossas almas, que é a Tua palavra, Senhor, orientados pelo Teu Espírito acima de tudo, porque nós, por nós mesmos, nada sabemos. Não somos nada sem Ti, Senhor. A Tua palavra fala que todas as nações são menos do que nada. Que dirás um de nós isolados, né, Senhor? Nós precisamos muito de Ti. Revela-nos o Teu querer, as perguntas que serão respondidas, ou que eu vou tentar responder, o que eu não consegui. Espírito Santo, complementa, traz luz, Senhor. Abençoe as nossas vidas, como sempre tem feito, Senhor. É o que eu oro, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Irmãos, em Provérbios capítulo 4, versículo 7, fala que a sabedoria é a coisa principal. Com tudo que você possui, adquire o entendimento. Então, eu amo esse versículo porque ele nos leva a desejar o conhecimento com tudo que nós possuímos. E aí eu quero iniciar, né, essa live, essa aula, parabenizando você, porque se você está aqui, e eu peço que você continue e permaneça até o final, se você está aqui nesses momentos, você está muito preocupado com o conhecimento da palavra de Deus na sua vida. Você é uma pessoa que, com tudo que você possui, talvez você já trabalhou indo para o seu trabalho mesmo, ou talvez você trabalhou em casa, como é o meu caso, embora esteja de férias, tenho feito trabalhos em casa e de tantos outros irmãos, e você está cansado, você que é dona de casa, você que tem seus afazeres em casa, enfim, pode estar cansado, mas você está aqui conosco, e isso é uma bênção. Quero parabenizar você. Eu quero agradecer aos cooperadores que fizeram as perguntas. Hoje vai ser um tira-dúvidas, eu vou tentar responder aí uma série de perguntas, e assim, irmãos, eu não sei quantas que eu vou conseguir responder, tá? Então, algumas advertências aí iniciais. Vou com calma, vou tentar responder as questões com calma. Por que eu vou fazer isso? Se eu correr, talvez eu não consiga responder de forma adequada. Essa é a primeira advertência. Segunda advertência, não necessariamente eu estou respondendo as perguntas para que você goste das respostas.
Você entende? Nós estamos aqui tentando fazer um bate-papo bíblico-teológico, certo? E quando a gente entra nesses campos bíblico e teológico, bíblico sobretudo, a Bíblia ela não está muito preocupada com a minha vontade, ela está preocupada com aquilo que ela tem, a mensagem que ela tem para passar para mim. Esse é o primeiro ponto. E quando entra no ponto teológico, por mais que eu tente ser imparcial, talvez tenha muito do meu ponto de vista, e você tem todo o direito de discordar, tá bom? Não acho que, o Carlos disse tal coisa, é isso. Não. Tem coisas que são claras nas escrituras e tem coisas que não são tão claras assim. Então, essas são as advertências principais. Enquanto a aula está rolando aqui, eu já recebi perguntas prévias que eu vou estar respondendo. Vai colocando suas perguntas aí também. Se você tiver alguma dúvida, eu vou tentar intercalar. Se eu conseguir responder a sua dúvida agora, eu faço isso. Se não, eu trago aqui, né? Eu ia falar levo para casa, mas já estou em casa. Eu vou recolhê-la e vou estudar e vou tentar responder na próxima live, na próxima quarta-feira. Beleza? Eu quero agradecer também quem está me acompanhando agora pela live, não só quem fez as perguntas, mas você que está aí. Muito obrigado. E eu quero agradecer quem vai fazer perguntas, quem vai interagir. Interaja, dê seu glória a Deus, deixe seu comentário. Às vezes você não tem uma pergunta, mas você tem um comentário, né? Eu vou tentar ficar um pouco atento aqui. A minha esposa Silvana também vai me ajudar, se for necessário, tá bom? E eu quero fazer um agradecimento especial à família Bellini. Conversei com a Luciana hoje. A Luciana tem sido uma grande divulgadora desse trabalho. Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer e louvar a Deus pela sua vida. Agradeço a Milena, porque ela é linda e abençoada, isso já basta. O Pedro Bellini também, que é lindo também, quem conhece sabe o que eu tô falando, e eu tô muito feliz porque eu fiquei sabendo que ele tem se tornado um estudioso de escatologia, de Apocalipse, ele se interessa. Que bênção, Pedro, continue assim. E eu quero agradecer também o Bellini, o Alexandre Bellini, que está assistindo, Titiarito. Deus abençoe, Bellini. Você que é meu primeiro professor, foi meu primeiro professor, escola dominical, e eu nunca vou esquecer, me apresentou um grande nome da teologia, da apologética, chamado Norman Geisler, cara que é referência para mim, já falecido esse autor, mas autor muito, muito importante para mim. Eu sempre estou buscando, bebendo dele, e ele também foi um grande teólogo e ele foi um grande filósofo, coisas que, quem sabe, um dia, com a misericórdia de Deus, ele possa me permitir tornar também. Irmãos, as categorias das perguntas, eu vou seguir algumas categorias aqui, ok? Primeira categoria são dúvidas sobre personagens bíblicos. A segunda categoria, dúvidas sobre doutrinas. Terceira categoria, dúvidas sobre supostas contradições, erros. Quarta categoria, dúvidas sobre versículos e passagens de difícil compreensão e interpretação. Para você ter uma ideia, eu recebi mais de 20 perguntas que evidentemente não tem como ser respondidas aqui. Vou tentar responder o máximo que eu conseguir das que eu consegui responder anteriormente. Aí metade delas, mais ou menos, eu tentei fazer um estudo prévio e responder da melhor forma possível. A ideia aqui é que com essas respostas você desenvolva, eu vou tentando, enquanto vou respondendo, tentar demonstrar para você que a pesquisa, né, no campo dos estudos bíblicos, ela é fundamental. Irmãos, a Bíblia ela condena a questão da preguiça. Você, como filhos de Deus, nós precisamos buscar o conhecimento da palavra. E eu não estou daqui da perspectiva de quem sabe muito, mas da perspectiva de quem pesquisa muito e de quem estuda muito. Eu, particularmente, eu nunca falo, eu sei muito, eu sei demais, eu sei pra caramba. Eu, particularmente, não falo isso. O que eu falo sempre é que eu sou um estudioso constante das Escrituras, e isso eu posso alegar, né? Porque eu amo a palavra de Deus. E tem muita coisa na palavra de Deus que nós precisamos buscar compreender. O quanto você compreende da palavra de Deus é diretamente proporcional ao aumento da sua fé, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Esse ouvir não é só o testificar do Espírito Santo, mas é também enquanto você busca
o ensino da palavra de Deus, a palavra de Deus ministra ao seu coração. E na teologia também, o C.S. Lewis, que é um autor que eu gosto demais, ele falava que estudar de forma profunda a teologia, a Bíblia, é como você pegar uma planta que você olha para ela e você acha ela maravilhosa, e você acha ela belíssima, né? Já se viu naquela situação que você contempla um jardim, só que aí você pega essa planta, você leva para o laboratório e você estuda a botânica daquela planta e você fica maravilhado quanto Deus é incrível. O pastor Cláudio está perguntando se é café. Não, aqui é chá. Acabou, eu não fiz café a tempo, então fiz um chá aqui que é mais rápido. Então, assim, e aí o C.S. Lewis fala que quando você pega e traz do laboratório, quando você olha de novo para essa planta, não é uma planta qualquer mais, mas é uma planta com todo aquele conhecimento aprofundado. A Bíblia é assim também. Quando você se aprofunda, quando você volta a olhar para as Escrituras, você tem a manifestação de Deus falando ao seu coração, mas também você tem um conhecimento mais profundo e Deus se torna ainda maior para você à medida que você vai crescendo. Isso parece paradoxal, mas não é. Beleza? Sem delongas, vamos para a primeira pergunta aqui. Vou categoria por categoria, tá? Dúvidas sobre personagens bíblicos. E a primeira pergunta, uma pergunta muito interessante do nosso irmão Samuel da Ponte Rasa. E ele pergunta o seguinte: como o diabo consegue influenciar o ser humano? Ele fala direto à nossa mente, ele aparece, usa situações. Entendeu aí a pergunta? Vou repetir, ó. Como é que o diabo, um dos nossos adversários aí você relembre os adversários que nós temos, né? O diabo, o mundo, nós mesmos, nosso eu. O diabo, que é o que está em questão aqui, como é que ele consegue influenciar o ser humano? E aí o irmão pergunta, ele fala direto à sua mente? Ele aparece? Ele usa situações? Como é que é isso? Eu entendi que para responder essa questão, primeiro eu fui na tentação de Jesus Cristo que está lá em Mateus 4. Lembra disso? A tentação de Cristo? Já leu? Se você já leu, já assistiu em algum filme aí. Paz de Deus, pastor Lopar, grande homem de Deus, também agradeço a sua vida, viu? Conversou conosco essa semana aí e nos abençoou muito com o seu testemunho. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo apoio e por estar junto conosco aí. Tá bom? Vai me ajudando aí, pastor. Pastores, pastor Cláudio, pastor Lopar, os outros teólogos de plantão aí. Aquilo que eu não consegui responder, me ajuda aí, comenta aí, complementa as minhas respostas. Me ajuda porque os irmãos, olha só a primeira pergunta, hein? Como o diabo consegue influenciar o ser humano? Ele fala direto à nossa mente, ele aparece, usa situações. Bem, a tentação de Cristo em Mateus capítulo 4 talvez seja o melhor indicador para responder essa questão. Porque talvez ele seja o melhor indicador para nós respondermos essa questão. Eu fiz alguns apontamentos aqui. O primeiro ponto que eu vejo em Mateus capítulo 4, e aí pegando o versículo Mateus 4:3 e Mateus 4:11, Mateus 4:3 fala: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mateus 4:3. Depois Mateus 4:11 fala: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Só nesses versículos, o versículo 3 e o versículo 11 de Mateus 4, eu vejo 3 pontos aí. Primeiro ponto é: o diabo, pensa-se também os demônios aí, né? Eles podem vir e ir, aparecer ou desaparecer ao ser humano de alguma forma. Porque fala lá, chegando-se ele, no versículo 3. Chegando-se a ele, chegando a Jesus, o tentador. E depois no versículo 11 fala: então o diabo deixou. Então ele veio e foi. Como, Carlos? Como? Ele veio e ele foi de alguma maneira, irmãos. E aí, essa maneira é Mysterium Dei. Essa maneira, ela é misteriosa. Segundo ponto é: o diabo e os demônios podem falar de alguma forma com o ser humano. De alguma forma, é possível que ele fale. Tanto diretamente, quanto indiretamente. Porque diz aqui que chegando a ele, o tentador disse. Aí, você vai ter vários... os teólogos conjecturando, tentando responder. Foi de forma apenas... houve uma expressão mental, ou foi um termo, o diabo soprou na mente dele como setas. Irmãos, é
é questionável como é que foi essa situação. Por isso que eu prefiro colocar de alguma forma. O que é que nós podemos perceber pela tentação de Jesus em Mateus 4? Que o diabo, ele pode vir e pode ir, e que os diabos e os demônios no caso, eles podem falar de alguma forma com o ser humano, de alguma forma. O terceiro ponto que eu vejo aqui é: a atuação do diabo e dos demônios podem envolver uma má compreensão das escrituras. Irmãos, atenção nisso, porque nós vivemos tempos terríveis nesse aspecto. Graças a Deus, a evangelização da década de 70 para cá no Brasil tem sido uma evangelização eficaz no sentido de divulgação da palavra, no sentido de se martelar, de se pregar, de se levar a mensagem aos quatro cantos desse país. É difícil alguém que não ouviu falar dos evangélicos, que não ouviu falar do cristianismo aqui no Brasil. E que Jesus morreu na cruz para morrer. Pelo menos o ABC aí do evangelho tem sido pregado há algumas décadas aí. Mas então, muita gente tem se convertido, mas junto com a conversão em massa das pessoas, tem vindo a clareza de que a igreja ela não tem só crescido, ela tem inchado também, irmãos. E quando ela incha, são pessoas que muitas vezes aceitam a Jesus como seu Salvador, mas não aceitam Jesus como seu Senhor. E quando você aceita Jesus como seu Salvador, mas não quer aceitar Jesus como seu Senhor, você não estuda a palavra de Deus. Você não busca o conhecimento da palavra de Deus, você não se esforça, você não tem uma vida devocional, você não ora direito, você não lê a Bíblia direito, você não estuda a Bíblia direito, você não convive com os irmãos direito, você não prega direito. E quando isso acontece, as más interpretações, elas proliferam, e ao proliferar, elas trazem uma grande confusão. E o diabo, lá na tentação de Jesus, e portanto os seus anjos, os demônios, eles devem fazer a mesma coisa, eles trazem confusão, porque o diabo traz uma má compreensão, porque ele falou para Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães, né? E ele vai usar depois, pula daqui para baixo, ele vai usar uma série de versículos do Antigo Testamento, tentando trazer o convencimento ao próprio Deus. Olha que absurdo, irmãos. Então, que você possa entender esses pontos já. Então o diabo, né, ele pode ir e vir, e os demônios podem ir e vir, eles podem falar de alguma forma ao ser humano e podem usar, inclusive, uma má compreensão das escrituras. E o quarto e último ponto aqui é: o diabo e seus demônios podem, de alguma forma, levar o ser humano a ver ou estar em determinados lugares. O diabo e seus demônios podem, de alguma forma, levar o ser humano a ver ou estar em determinados lugares. Porque no versículo 5 de Mateus 4, depois no versículo 8, fala assim, Mateus 4, 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Depois no versículo 8 fala: novamente o transportou o diabo e a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mais uma vez, Carlos, isso foi literalmente? Não foi literalmente? É discutível. Eu fui no grego aqui, irmãos. Eu fui no original. A expressão grega aqui, parambanei, né? Essa paralambanei, essa expressão veio de paralambano, né? Que significa tomar consigo, carregar, arrastar, receber com favor ou aceitar. Então, meio que quando fala que o diabo transportou Jesus, poderia ser uma desses significados, que ele tomou Jesus para si, que ele carregou Jesus, que ele arrastou, recebeu com favor, ele aceitou. Óbvio que Jesus foi voluntariamente, certo? Ou seja, Jesus se deixou ir. O sentido, de qualquer forma, é deslocamento. Jesus, ele foi levado. Sendo assim, o diabo, respondendo a pergunta, e os demônios, eles podem aparecer, fisicamente ou não, falar a mente de forma audível, usar a religião ou as próprias escrituras e até promover um deslocamento em sua forma de influenciar. Para influenciar o crente, o mesmo padrão pode ser colocado. E você vê que isso acontece, Jesus expulsando os demônios, e aí existem graus, né, de pessoas que podem ser influenciadas. No caso do cristão, ele não vai ficar endemoniado, mas ele pode ser influenciado. Isto é, de qualquer forma, né? Assim como qualquer outro anjo, o diabo e os demônios, eles podem agir de múltiplas formas, não podendo, porém,
e aí eu trago uma advertência aqui, tocar nos filhos de Deus, como mostra 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19, que diz: sabemos que todo aquele, que a essa altura você talvez esteja com medo, fala, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, o diabo pode falar, pode aparecer, pode tentar me influenciar para me levar para algum lugar, mas atente-se para a palavra de Deus e a autoridade que ela te dá, porque em 1 João capítulo 5, 18 e 19 fala, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não pode tocar a sua vida se você é nascido de Deus. Você é nascido de Deus, independente de como o inimigo ele tente te influenciar, seja falando, seja tentando te levar para algum lugar, qualquer tipo de influência que seja aparecendo para você, não temas, porque ele não pode te tocar. Depois a sequência do versículo fala, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo inteiro pode estar no maligno, mas você está em Deus. Então 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido porque o Senhor está com você. Eu quero finalizar essa pergunta aqui com o que o importante teólogo, não teólogo, mas um pensador cristão, o C.S. Lewis, fala no famoso livro dele. Aí eu indico esse livro, tá, gente? Vou indicando alguns livros, que fique bem claro. Essas respostas, como eu disse, eu busquei respostas teológicas, eu formulei a partir de grandes especialistas. Eu não estou aqui, né? Toda vez que eu falar em nome de alguém, eu vou citar esse alguém, como é digno e é respeitoso. Citando o C.S. Lewis, tem um livro. Quem se interessa por essa linha de batalha espiritual, quer saber como é que o diabo ele acaba influenciando, com uma pergunta muito boa do irmão, te deixar aí, Cartas do Inferno, de C.S. Lewis. Não precisa ficar com medo do livro, o C.S. Lewis era cristão, tá? Cartas do Inferno. Vou ler só alguns trechinhos aqui para você entender. Ele vai descortinar como é que o diabo ele acaba agindo na vida dos cristãos. Por exemplo, o Lewis fala, Deus bate a porta ao passo que o diabo arromba. O Espírito Santo enche, os diabos possuem. Deus bate a porta e o diabo arromba. O diabo tenta forçar a coisa. O Espírito Santo enche e os demônios possuem. Então a nossa comunhão é com Deus. Deus ele enche nós. Ele enche-nos com sua presença maravilhosa. Ele enche-nos de forma incrível e de você se sente pleno e toda a sua existência vazia ela desaparece na presença de Deus. Mas os demônios não. Os demônios eles tentam te possuir com as ideias fracas do mundo que parecem tão interessantes e muitas vezes eu e você acabamos caindo, mas que você fique firme na palavra de Deus, né? Um outro trecho aqui, ele fala o tamanho dos pecados. Isso aqui, nesse livro, é como se fosse um diabo mais velho falando, ensinando o diabo mais novo a ser diabo. E nessa, o C.S. Lewis ele vai trazendo e mostrando como é que o diabo ele acaba agindo na vida dos crentes. É uma coisa incrível, irmãos. Leia esse livro, Cartas do Inferno, de C.S. Lewis. E ele fala assim, o tamanho dos pecados não importa, desde que seu efeito cumulativo seja de afastar o homem da luz e levá-lo para o nada. O tamanho dos pecados não importa. Às vezes eu fico preocupado, né? A influência do diabo sobre ele tentando me levar para o pecado, porque ele é um pecador por excelência, mas olha aí, eu fico preocupado com pecados grandes e muitas vezes não me atento, não tomo cuidado com pecados tão pequenos. Esses que diariamente vão minando a minha vida espiritual. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e me ajude e te ajude a vencer isso. Vou pular para a próxima categoria, depois eu volto nessa de novo. Categoria 2, dúvidas sobre doutrinas. Anônimo, alguém anônimo aí. Quando eu falo anônimo aqui é um irmão ou uma irmã muito abençoado, não quis se manifestar, tá, irmãos? A pergunta, e finalmente chegou, né? Apocalipse. Bora lá? Fim dos tempos. A pergunta é, fale um pouco sobre os 1000 anos que iremos reinar com Cristo, com Jesus, aqui na Terra, depois da derrota de Satanás. Então, falar do milênio. Escute, os irmãos, das muitas perguntas, quase a metade foi sobre fim dos tempos ou Apocalipse. É bem compreensível, porque o Apocalipse, para quem não sabe, ele é o único livro profético do Novo Testamento. E quando a gente fala de livro profético, estamos falando de um livro que as profecias elas podem ter acontecido já ou não. No caso do Apocalipse, ele é extremamente enigmático, irmãos. Dizem que 95%
do Apocalipse é de difícil interpretação. É difícil interpretação. E aí você tem várias linhas de pensamento. Como é que funciona esse negócio do milênio? Para quem não está inteirado, Deus criou o homem, o ser humano, ele pecou, entramos na era da igreja, entramos na era da humanidade, o ser humano caído, Deus ele institui um povo para redimir esse ser humano caído. Esse povo foi o povo de Israel, que não conseguiu por si só se manter firme. Não conseguiu por si só se manter impecável. Pelo contrário, se demonstrou através da lei. A lei mostrou que o povo de Israel estava em completo pecado e o resto do mundo nem debaixo da lei estava. Então, no meio disso tudo, Deus envia seu Filho para nos resgatar. A partir disso, que depois quando Jesus ele vem, ele faz a partir de Mateus 24, depois textos do Antigo Testamento, como em Daniel, Ezequiel e Apocalipse principalmente, fala das últimas coisas. Então, por que esse momento é uma dúvida sobre doutrina? Porque das várias doutrinas que nós temos, a última doutrina que se estuda no cristianismo, o que é doutrina? Doutrina seriam as verdades fundamentais da nossa fé. É o que um cristão ele acredita sobre, e é principal, sobre Cristo, sobre a igreja, sobre a salvação, sobre o pecado, sobre o Espírito Santo, sobre Deus em geral, né? E sobre as últimas coisas. Quando fala de 1000 anos, a gente está falando do milênio, esse milênio faz parte da doutrina das últimas coisas, com um nome complicadinho chamado escatologia. Escatologia, doutrina das últimas coisas. Para tentar responder essa pergunta, a pergunta é: fale um pouco sobre os 1000 anos que iremos reinar com Jesus aqui na Terra depois da derrota de Satanás. Para tentar falar sobre os 1000 anos, chamado milênio, então, precisamos compreender esse termo que é estudado nessa doutrina chamada doutrina das últimas coisas. Então, falar de milênio é perguntar o que é o milênio, o que a Bíblia diz sobre isso, como se entende teologicamente e nós nessa história. O que é o milênio, então? Millar Erickson, um grande teólogo norte-americano, ele define o milênio o seguinte: a noção de milênio para ele, bem básica, é o seguinte, que é o período de 1000 anos de reinado de Cristo sobre a Terra. É o reinado de 1000 anos de Cristo sobre a Terra. Isso é milênio. O que a Bíblia diz? Não dá, irmãos, para a gente ficar aqui só falando de todos os versículos que trabalha cada doutrina. Eu estou aqui, as respostas elas são a nível introdutório, certo? O versículo principal talvez seja Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que diz: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Então, talvez essa seja a principal base bíblica para o milênio. Como se entende teologicamente? É aqui que a coisa ela começa a entornar um pouquinho. O manual excelente de teologia sistemática dos teólogos Frank Ferreira e Alan Miat, né? Tô aqui até com um livro da teologia sistemática dele. Quem gosta de teologia sistemática, compre esse livrinho, Teologia Sistemática, do Frank Ferreira, que é um grande teólogo brasileiro. Eles vão trabalhar nessa linha e eles vão falar que existem 4 perspectivas sobre o milênio. 4 perspectivas, certo? Primeiro é o chamado pré-milenismo histórico. Pré-milenismo histórico basicamente fala que esse pré-milenismo histórico era aquilo que os primeiros cristãos do século II até o século IV, eles acreditavam sobre o milênio. E eles acreditavam que Cristo ia voltar em glória para inaugurar o reino milenar sobre a terra antes do julgamento final. Porém, eles acreditavam que os crentes iam ser arrebatados após a tribulação. A grande tribulação será, segundo essa ideia, um período de grande angústia no mundo. Um período de grande angústia no mundo, onde grandes sofrimentos acontecerão, muitos dos quais estão descritos no Apocalipse. Aqueles acontecimentos que deixam um monte de crente arrepiado e morrendo de medo.
de passar por isso. E de fato, se você não está tentando lutar pelo menos contra os seus pecados, é bom ficar com medo mesmo, porque aquilo ali é de arrepiar. Fala que muita gente vai morrer, muito sofrimento. Para quem acha que o coronavírus no momento é algo que traz grande angústia, não tem ideia do que vai ser, ou se já estudou, tem ideia do que vai ser a grande tribulação. Para os pré-milenistas históricos, eles acham que Jesus vai reinar no milênio, porém, antes do julgamento final, por 1000 anos, antes do julgamento final aqui na Terra, mas a grande tribulação, os crentes vão passar por ela. Depois tem uma pergunta que, se der tempo, a gente vai responder dentro disso. A segunda visão é o pré-milenismo dispensacional. Essa ideia de dispensação são períodos específicos desde Adão até o reinado do milênio de Cristo. Para esses irmãos, eles têm uma visão muito parecida com os pré-milenistas históricos. Eles acreditam que Jesus vai vir para reinar na Terra por 1000 anos antes do julgamento final, porém, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Esses, então, são os pré-milenistas dispensacionais. E tem os amilenistas. Essa posição amilenistas normalmente é defendida por irmãos que são calvinistas, que são reformados. O próprio Lutero defendia essa visão. O João Calvino, né, que é de onde sai a grande doutrina do calvinismo, importante doutrina aí, dos reformados. E eles vão entender que o cumprimento das profecias do milênio, elas acontecem de forma não literal, mas no sentido espiritual. Então o milênio, ele é espiritual. Cristo não vai vir literalmente para reinar na Terra. Não. Cristo não vai vir literalmente para reinar na Terra. Ele vai... e esse milênio, ele acontece de forma espiritual ao longo da história da igreja. E o último ponto é o pós-milenismo, que é o que é menos... talvez aceito aí pela igreja. Basicamente fala que o reino de Deus, simbolizado pelo milênio de Apocalipse 20, é realizado através do sucesso da pregação do evangelho e das missões mundiais, né? Ele nega que Cristo venha reinar literalmente também, como os amilenistas, só que quando Cristo vier, começará um estado eterno. Então, ele vai entender de uma forma similar aos amilenistas, certo? Resumidamente, são 4 posições, mas a primeira posição é uma mesma, que é o pré-milenismo, né? O pré-milenismo fala que a segunda vinda de Cristo acontecerá antes do milênio. O amilenismo fala que não haverá um reino literal de Cristo por 1000 anos. E o pós-milenismo fala que a segunda vinda de Cristo, ela acontecerá apenas depois do milênio, e esse milênio, ele não vai ser um milênio que você possa talvez perceber literalmente. Os testemunhas de Jeová, eles acreditam numa visão mais pós-milenista, né? Então é uma heresia? Não necessariamente, irmãos. Todas essas visões, se você procurar na Bíblia, como eu falei, não dá tempo de a gente ficar vendo todos os versículos, você vai ver um versículo ou outro. A visão que é mais aceita pela igreja é a visão pré-milenista, ou seja, que a segunda vinda de Cristo, ela vai acontecer, que Jesus vai arrebatar a igreja, Jesus vai vir antes do milênio. E Jesus vindo antes do milênio, ele vai reinar por 1000 anos literais nessa terra, e os crentes vão ajudar Jesus a reinar nessa terra, certo? E aí a pergunta é, e nós, nessa história toda? A Patrícia está perguntando qual é a minha visão sobre o milênio. Olha, eu ainda pendo mais para o pré-milenismo, né? Eu ainda vejo razões bem interessantes para que a segunda vinda de Cristo ele aconteça antes do milênio, mas eu não nego que eu tenho estudado cada vez mais a visão amilenista. Talvez eu mude nesse caminho. Meu Deus, Carlos, você vai mudar? E agora? Se você mudar? Não sei se eu vou mudar, irmãos. A gente vai estudando. Quando a gente fala de Apocalipse, quando a gente fala de doutrina das últimas coisas, a maioria das coisas é conjectura, nós não sabemos. Tem um versículo que te leva para um lado e outro versículo que te leva para o outro. São contradições das escrituras, então não. É apenas coisas e pontos não
revelados para mim e para você até o momento. Pode ser que qualquer dia desse Deus use um teólogo bem afortunado e ele revele para esse teólogo como a coisa é de fato. Mas por enquanto nós ainda estamos dançando nessa questão toda. A questão é, e nós nessa história, né? A pergunta anônima aí do irmão. Como é que a gente fica no meio dessa história toda de milênio? Bem, vai depender da visão que você possui sobre o milênio. Se você acreditar no amilenismo, então você crê que não reinará literalmente com Cristo. Você não vai reinar literalmente com Cristo, mas você já está reinando espiritualmente com Ele. Se você crê no pós-milenismo, já está reinando com Cristo de forma espiritual também e simbólica, que já está rolando aí. Se você crê no pré-milenismo, como a maioria dos crentes aqui no Brasil acreditam, você acredita que vai ser arrebatado, você acredita que voltará com Jesus e reinará com Cristo por 1000 anos, estabelecendo um reino de paz, de justiça, né? Deixando o padrão do Sermão do Monte, certo? Como Jesus deixou descrito para nós, ok? Muito bem. Passando para a próxima etapa, deixa eu ver se dá para responder alguma pergunta aqui, das que foram feitas online. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um instante. Cadê? Como é possível ser deísta e não se relacionar com o Criador? A Patrícia perguntou. É interessante essa perguntinha aí. Para quem... que é isso, deísta, Carlos? Quando a gente vai estudar religiões, quando nós vamos estudar religiões, existem termos que você precisa aprender. Por exemplo, você que está assistindo essa aula, você que está assistindo essa live, você é um cristão, certo? A sua religião evangélico ou protestante, seria a melhor definição, e você é um teísta. Teísta é alguém que acredita que Deus existe e que ele se manifesta, responde orações, fala com você, fala ao seu coração. Deísta é alguém que acredita que Deus existe, mas que Deus criou tudo, criou as leis da natureza e não age mais no mundo. Deus só criou, deixou as leis e saiu do mundo e deixou na nossa mão. E aí a gente faz essa bagunça toda através do pecado, certo? Aí a Patrícia perguntou, como é possível ser deísta e não se relacionar com o Criador? Na verdade, um deísta, ele não se relaciona direto com o Criador. Ele acredita que é possível, que Deus existe, mas que Deus não vai se manifestar de forma direta a ele. Deus vai se manifestar apenas na natureza, né? Eu acho essa visão bastante incompleta. O coração humano, ele não suporta por muito tempo, a meu ver, esse tipo de ideia. Deixa eu ver se dá para responder mais outra pergunta aqui. O Márcio, vamos compreender. Será que devemos aceitar o que é correto e verdadeiro? Não aos desejos do diabo? Sim, dentro daquilo que nós havíamos falado, né, Márcio? Muito obrigado pela pergunta aí. Deus abençoe Patrícia também. Sim, nós temos que aceitar o que é verdadeiro, né? Jesus, no capítulo 8 de João, ele vai falar e conhecereis a verdade vos libertará, né? E Jesus, ele fala que o Filho de Deus é a verdade que liberta, ele mesmo é a verdade, certo? Então que nós possamos permanecer na verdade, que é alguém, que é uma pessoa maravilhosa em glória. Ok? Vamos continuar aqui, depois eu tento responder outras perguntas aí dos irmãos diretos. Vamos lá, continuando aqui, vou pular para a próxima categoria número 3. E na categoria número 3, dúvidas sobre supostas contradições ou erros. E a Daniele de Guarulhos, uma irmã muito abençoada, muito inteligente, ela, esposo dela, Romerito, grande abraço, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela pergunta, Dani. Ela fala assim, dúvida, olha só, irmãos, essa aqui é naquela do fogo, dúvida sobre o uso de tatuagem, brincos, piercing. Em Levítico capítulo 19, versículo 28, consta, não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. A pergunta é, qual a aplicabilidade hoje deste versículo e também de algumas das leis deste capítulo 19 de Levítico? Haja vista que muitas das leis aí descritas só se aplicavam naquele contexto e foram modificadas ou banidas com a vinda de Cristo. Minha irmã querida, meus irmãos queridos, eu não vou falar das outras várias leis do capítulo 19 de versículo, senão nós não sairíamos daqui hoje.
E eu fico te devendo, Dani, porque é um tema bem vasto. Vou ficar na questão das tatuagens, etc. Eu vou pegar a tatuagem como modelão, que serve também como paralelo para as outras questões. A questão da tatuagem é bastante discutida no meio evangélico brasileiro. Por que meio evangélico brasileiro? Eu não sei exatamente se é o Tahiti ou Haiti, eu acho que é o Tahiti. Tem tribos lá que os caras tatuam o corpo inteiro. Por exemplo, se você for um missionário e você quiser levar a palavra de Deus para essas tribos lá no Tahiti, você vai ter que tatuar o corpo inteiro, certo? Porque se você não tatuar, eles não vão te ouvir. Mas é claro, isso é uma situação muito específica, né? Então, vamos sair tatuando o corpo? Então, a questão no meio evangélico brasileiro, isso é muito discutido. Procura-se passagens que justifiquem normalmente a proibição da tatuagem. Uma pergunta adequada é se a comunidade evangélica ela procura versículos para negar a questão da tatuagem, porque nós cristãos brasileiros, em sua maioria, não gostamos de tatuagem, ou se os textos de fato representam a proibição que atravessou os tempos, chegando até nossos dias, tá? É importante a gente ser bem sincero, nós sermos bem sinceros e tentarmos olhar com esse ângulo. Uma posição que condena, vamos tentar ver aqui o que a gente tem de posição. Uma posição que condena a tatuagem é a do famoso comentarista Russell Norman Champlin, um norte-americano que veio para o Brasil e escreveu uma vasta produção. Em uma de suas obras, o Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, e também ele tem uma outra obra, Novo Testamento interpretado versículo por versículo, ele vai fazer o seguinte comentário em Levítico capítulo 19, versículo 28, que a Dani comentou aqui. Ele fala assim, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Isso condena a tatuagem, que é outra forma de mutilação, posto que superficial. Então, para o Champlin, que é um grande teólogo, esse versículo, sim, condena o uso de tatuagem. A tatuagem era praticada entre as várias nações antigas, esse é o comentário dele. Algumas vezes, em conexão com as práticas da idolatria, os camaradas eles iam lá e tatuavam o próprio corpo para glorificar os seus deuses. E aí ele fala assim, figuras, marcas ou letras eram tatuadas sobre a pele mediante a injeção de tintas na epiderme. Queimar com ferro em brasa era outra maneira de tatuar. Um escravo tinha a marca de seu proprietário impressa sobre ele, então a tatuagem também representava um símbolo de escravidão. As prostitutas também eram marcadas, também poderia representar um símbolo de prostituição. Palavras sagradas eram tatuadas na pele dos adoradores pagãos. O homem espiritual, isso é o Champlin falando, tá? O homem espiritual, porém, evita todas as práticas dessa ordem, porquanto reconhece que foi criado à imagem de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. E seu corpo e seu corpo não pode ser desfigurado, pois pertence somente a Yahvé. E aí ele cita uma série de versículos que fala isso. Então, para o Champlin, esse versículo vai condenar o uso de tatuagem, sim. Uma posição que pode ser mais favorável ou tolerante com a questão da tatuagem, pode dizer que o contexto da passagem de Levítico, esse que a Dani citou, além de dizer respeito especificamente a Israel, está dentro do cenário da lei. E como sabemos, a lei de Israel não é parâmetro para o cristão, certo? A lei, ela serve, lá em Gálatas vai falar justamente sobre isso. A lei, ela reflete, ela é usada para mostrar o nosso pecado, mas não é o parâmetro de seguir, porque ninguém consegue seguir de fato a lei. Pensando assim, talvez seja forçar o texto, descontextualizando ele e tentar direcionar ele para o momento atual. Essa é uma outra posição, certo? Então, caros, peraí, agora fiquei confuso. Tem uma parte, o Champlin ele condena, mas se você pensar dentro da questão de contexto, talvez a tatuagem ela não possa ser, esse versículo e outros do Antigo Testamento não podem ser usados. Meus irmãos, então, pode ou não pode fazer tatuagem? Bem, o Antigo Testamento condena, porém dentro de um contexto diferente. Por outro lado, em nenhuma parte das Escrituras
é aconselhado que nós façamos tatuagem. Primeiro, nós podemos pensar que cada cristão deve questionar qual é a necessidade de fazer uma tatuagem. Isto é, por que ele quer fazer? Sei lá, o cara que vai pregar o evangelho lá no meio dos camaradas cheios de tatuagem, ele, né, lá no Tahiti, como eu falei, que só ouvem assim, ele tem um propósito e ele precisa fazer isso, senão o evangelho não vai chegar lá. Ah, Carlos, mas o evangelho pode chegar de outras formas, porque Deus é todo poderoso, ele é soberano. Claro, exatamente. Isso pode acontecer. Mas se Deus não for falar isso, ainda assim o ID funciona. Você não pode esperar uma revelação específica de Deus ou mais específica do que Mateus 28 e o final de Marcos. Não dá, né? Marcos 16. Deus já falou, ide pregar o evangelho, façam discípulos. Certo? Nós temos que ir pregar e fazer discípulos. Ponto. Em qualquer lugar. Inclusive no Tahiti, com a galera toda tatuada. Agora, por que eu quero fazer tatuagem? O que está motivando meu coração? Segundo, né, então essa é a primeira coisa. Por que, na minha opinião, o cristão tem que questionar? Segundo, o contexto cristão que nós vivemos é importante, né? Pois se ao fazer uma tatuagem um crente for escandalizar um irmão seu, de acordo com o conselho de Jesus, ele deve recuar para não dar escândalo. Porque lá em Lucas capítulo 17, versículo 1 e 2 está escrito: e disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço um nó de atáfona e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequenos. Ou seja, se ao fazer a tatuagem eu vou escandalizar um irmão meu que é mais fraco na fé, que ainda está tentando crescer e olha para mim, e o cara vai tropeçar e cair, então eu não posso fazer. Por mais que eu olhe para Levítico e teologicamente eu entenda que não tem nenhuma proibição para mim, porque eu não sou israelita e eu também não vou fazer uma tatuagem que adore outros deuses. Aliás, talvez eu faça uma tatuagem que é um versículo ou é o nome da minha mãe, que seja. Mas se vai escandalizar um irmão meu, não é a tatuagem em si, mas é o escândalo. Da mesma forma que eu não posso falar mal do meu irmão, da mesma forma que eu não posso falar mal do meu pastor, da mesma forma que eu não posso escandalizar os meus irmãos de qualquer forma, com a minha roupa, com as minhas vestes, com as minhas ações, e só em falar isso como nós pecamos, né, irmãos? Como nós pecamos. Então também não dá para condenar o irmão que fez a tatuagem, porque ele escandalizou com a tatuagem, e eu escandalizei como? E você escandalizou como? Também isso aqui não é um tutorial de apontar o dedo para os outros, né? É um tutorial de apontar o dedo para mim mesmo. Não se trata apenas de eu olhar para os outros e falar, ele fez tatuagem, ele está condenado, vai para o inferno. Quem sou eu? Irmãos, eu não trato essa questão, eu não coloco ninguém no inferno. Nunca me pergunte se alguém vai para o inferno ou não, porque não é da minha conta. Não é da minha conta, e eu acho que Deus também não deixou isso para os crentes julgarem. Quem julga é Ele, através da sua palavra, que é o nosso juiz. Jesus falou, eu não julgo ninguém. A palavra que eu vos tenho dito, essa é que há de julgar vocês nos últimos dias. Quem me conhece já me ouviu falando isso diversas vezes, ok? E vamos para o próximo ponto aqui, que é o quarto ponto, dúvidas sobre versículos e passagens de difícil compreensão e interpretação, e depois eu vou tentar responder mais algumas perguntas, se conseguir, das que os irmãos estão postando aí. Dúvidas sobre versículos e passagens de difícil compreensão ou interpretação. O anônimo me perguntou, Apocalipse capítulo 12, versículo 8, olha, Apocalipse de novo, irmãos. Os irmãos do Apocalipse, Pedro, você aí, os irmãos que gostam de buscar esse conhecimento aí tão difícil. Apocalipse capítulo 12, versículo 8 fala, mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. De novo, Apocalipse capítulo 12, versículo 8 diz, mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. Muito bem, a pergunta é, aqui se trata de uma revelação que vai acontecer e diz que o dragão e seus anjos não puderam mais ficar no céu. Isso quer dizer que neste momento o inimigo tem acesso ao céu? Será que nesse exato momento o diabo e os anjos dele têm acesso direto ao céu? Bem, respondendo isso, o que tem que ter em mente aqui para tentar responder essa questão quem é o dragão aqui em Apocalipse 8? E de qual época se está falando? Quem é o dragão? De qual época se está falando? Segundo a Bíblia de Genebra,
que é de orientação reformada, o dragão, de fato, é Satanás. Entretanto, quando ele fala do tempo, para o comentário desse versículo da Bíblia de Genebra, o tempo é quando Cristo foi crucificado e ressurreto. Esse momento diz respeito a quando Cristo foi crucificado e ressurreto. Eles dizem assim, a nota da Bíblia de Genebra diz: a vitória de Cristo resulta em consequências devastadoras, começando pela expulsão de Satanás por Miguel, que funciona como um agente de Cristo. A passagem não fala de queda inicial, da queda inicial de Satanás. Lembra aquela queda lá? Jesus fala, vi Satanás como raio, mas da sua derrota no tempo da crucificação e ressurreição. Então, irmãos, sendo assim, provavelmente não se trata de um tempo futuro, quando se fala lá em Apocalipse, então 12:8. Não se trata de um tempo futuro, mas da geração de João, que escreveu o Apocalipse. Portanto, o texto deixa claro a expulsão de Satanás e seus anjos, que não puderam e não podem mais entrar no céu. E ainda, irmãos, que isso é um comentário teológico, alguém pode discordar, né? Se pudessem transitar por lá, o que ele poderia fazer? O que ele e os seus anjos, o que eles poderiam fazer? Eu te respondo, nada. Porque ele está debaixo da autoridade de Deus. Ok? Muito bem, tentando, eu vou voltar lá para o primeiro ponto, mas antes disso, vou tentar responder, se der, mais algumas questões. Eu quero deixar claro para os irmãos aqui que as perguntas que eu não consegui responder aqui na live... A moça perguntou se ela vai para o inferno se ela tiver tatuagem, como responder essa? Ah, sim. A Silvana me alertou aqui. Alguém perguntou aqui, eu não sei quem foi, tá? A Cássia? A Cássia perguntou se ela vai para o inferno se ela tiver tatuagem. Uma pessoa vai, não é? Ah, não, ela, perdão. Se uma pessoa vai para o inferno se tiver tatuagem. Olha, irmãos, como eu disse, eu não sou o juiz disso. Eu não posso condenar uma pessoa. A pessoa já fez a tatuagem e ela entendia que a tatuagem não tinha problema nenhum. Olha, eu deixei os comentários aqui. A pessoa tem que olhar para a palavra de Deus e julgar. Né? Meu papel não é julgar essa pessoa. Eu não posso falar que essa pessoa vai para o inferno por conta disso. Eu fiz uma marca. Porque depois que ela fez a marca, parece que ela tem que ter muito dinheiro para tirar, não é? Então ela está marcada e porque ela está marcada, ela vai para o inferno. E se ela entende que ter feito a tatuagem escandalizou alguém, né, ou que fazer tatuagem, na opinião teológica, que ela, ao ler as escrituras, para ela é pecado mesmo, e ela se sente mal com aquilo, e ela se arrepende do fundo do coração, irmãos, se ela se arrependeu, como é que ela vai para o inferno? Jesus Cristo já pagou pelos pecados dela. Então, a tatuagem não vai tirar, não tem poder e autoridade para tirar ela das mãos de Cristo, né? A questão é o pecado, a questão é o motivo que foi feita a tatuagem, o que a pessoa tem, como é que é essa convivência dela com essa tatuagem, os propósitos, o significado dessa tatuagem na vida dela, e se ela entende conscientemente que aquele ato dela, que a gente está falando de tatuagem, mas pode ser qualquer quebra da lei, né? Vamos colocar assim, qualquer pecado em si, se esse pecado ele de fato ele continua na vida dela, e se ela entende que é um pecado, e se ela entende que está errado, o Espírito Santo está ministrando no coração dela, e se ela se ela continua querendo permanecer naquele padrão, certo? Então, eu não posso falar que uma pessoa, porque tem tatuagem, ela vai para o inferno, eu estaria sendo bem injusto, nem teologicamente falando eu posso afirmar isso. O que eu posso continuar afirmando ela olhando para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala ao coração dela, que tipo de relação ela tem com Cristo, ela já fez a tatuagem, e agora, né? O que ela pensa sobre isso? Ela escandalizou alguém? Não escandalizou? Qual testemunho essa tatuagem ela dá diante da comunidade cristã? E qual testemunho essa tatuagem dá diante dos que não são cristãos? Certo? E qual o posicionamento dela a partir disso? Tá bom? Deixa eu tentar ver se eu consigo mais uma. Vamos lá. Só um instante, tá, irmãos? Não sai daí, não. Deixa eu ver aqui o que irmãos colocaram. Que amor.
Ó, Maria Madalena fala, eu não acredito que um Deus que amou de uma tal maneira o ser humano possa ter criado um inferno para o ser humano passar a eternidade. Posso estar pecando com esse pensamento? Olha, não é que é pecado você achar que não tem inferno, é que é um pensamento errado. A Bíblia fala claramente da existência do inferno. Pra você ter uma ideia, existem mais passagens que Jesus fala do inferno do que do céu. Eu acho que foi um grande homem de Deus chamado John Wesley que disse, eu não quero perder de vista tanto o céu quanto o inferno. É um erro teológico, é um erro da perspectiva cristã, nós abraçarmos só o céu e acharmos que o inferno não existe, porque Deus é bom. Porque Deus, ele é bom, mas Deus, ele é justo. Como é que uma pessoa que rejeita Deus a vida toda, como é que uma pessoa que peca contra Deus, que humilha o sacrifício do Filho de Deus a vida inteira, não querendo saber de Deus na terra, qual é a lógica que me faz pensar que uma pessoa não querendo saber do Filho de Deus na terra, quando morrer, ela vai querer saber do Filho de Deus e ela merece caminhar com o Filho de Deus? Me diga você, uma pessoa que não quer conviver com você em sua casa, qual é a lógica de você pegar e enfiar essa pessoa para conviver com você à força? Faz sentido isso? Claro que não. Então, uma pessoa que não queira acreditar em Deus nessa terra, que não crê em Deus nessa terra, que não crê que Deus ele tem juízo, né? Enquanto ele vive nessa terra, ele precisa se arrepender por conta desse juízo, e essa pessoa está correndo um risco, não é que ela vai para o inferno. Não é que ela está pecando literalmente. Ela pode pecar a partir desse pensamento. Perceba, uma pessoa que pensa assim, ela pode pecar, e por acreditar que Deus não vai mandar ela para o inferno porque Deus é bonzinho, ela pode não se arrepender e ela pode trazer uma licença poética para pecar sucessivas vezes não estando nem aí. Porque fala, olha, eu confio no amor de Deus de tal forma que o meu pecado não vai me fazer nada, quando na verdade o pecado dela está afastando ela de Deus. Certo? Claramente está lá em Romanos, porque todos pecaram, estão destituídos, afastados da glória de Deus. O homem pecador, cada vez que eu peco e não me arrependo, eu me afasto da glória de Deus. Eu preciso me arrepender. E eu me arrependo primeiro porque eu amo a Deus e eu não quero ir contra Ele. Segundo, porque eu também não quero ser condenado. E o temor, ele vai ser a unidade, a união entre o amor que eu sinto por Deus e o medo que eu tenho da ação divina, da ira de Deus. É um erro você ignorar a ira de Deus. É um erro. Deus tem amor para você que abraça Ele. Agora, se você rejeita Deus, você abraça o mundo. Abraçando o mundo, você abraça o Deus desse mundo, o Deus dessa época. E você abraça quem? As obras de Satanás. Ou você abraça Cristo, que desfaz as obras do diabo, ou você abraça um mundo que faz as obras do diabo. E se você abraça o mundo que faz as obras do diabo, você vai ser condenado junto com o mundo e junto com o diabo. Entende? Deus, ele é amor, mas é justiça. A Patrícia colocou aqui, o pior inferno é viver longe de Deus. Na verdade, o início do inferno é a distância de Deus. Assim como o início do céu é você estar próximo de Deus. Falando de uma forma mais poética, é claro. Ok? Vamos voltar aqui. Está dando nosso tempo já. Eu vou até 9h10, tá, irmãos? Para não passar muito. E aí depois fica tudo para... Eu vou recolher aqui as perguntas, fica tudo para semana que vem. Certo? Voltando aqui, dúvida sobre personagens bíblicos novamente. Respondendo a pergunta do Luiz. A pergunta do Luiz é... A história do Luiz de Guarulhos, nosso querido irmão Luiz Cláudio de Guarulhos. Deus abençoe, Luiz, Lúcia. A história da vida de Jó é real ou alegórica, contada na Bíblia para ilustrar? Será que Jó, ele é um personagem real? Será que Jó é um personagem fictício? Tem um filósofo brasileiro importante que tem falado, tem bastante likes aí no YouTube, no Facebook e nas redes sociais, chamado Luiz Felipe Pondé, que ele trabalha com essa ideia de Jó, só que ele como filósofo, dentro da filosofia, dentro da história, os camaradas dessas áreas que eu estou bem afeito, bem cônscio, bem consciente dessas áreas, eles vão trabalhar com a ideia de um Jó
fictício. Eles vão trabalhar com a ideia de um Jó que é uma alegoria, ou seja, um Jó que é um mito. Jó é mito. Um mito mais fantástico. O Pondé acha essa história do Jó incrível, né, e tudo mais. Bem, tentando responder aqui, Luiz, querido, apesar de Jó estar postado como o primeiro livro da área poética do Antigo Testamento, lembra-se que o Antigo Testamento ele tem as subdivisões, né? Ele tem o Pentateuco, os livros de Moisés, depois eles têm os livros históricos, né? Que vai de Josué até Esther, depois tem Jó como o primeiro livro poético, depois tem os profetas maiores e os menores. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos ou Cantares, são livros poéticos. E aí quando a galera pensa livros poéticos, vai falar, pronto, se é livro poético, então você não precisa contar com realidade. É poesia, poesia não fala de história. Então, se os próprios judeus separaram assim, se a própria igreja e os teólogos separaram assim, Jó é mito. Não é porque é poesia que é mito. Não confunda as coisas, certo? Então, será que Jó é alegoria? Precisamos ver o que os especialistas, então, eles entendem de Jó. Ele foi um personagem histórico ou foi fictício? E aí, Carlos? Segundo Pfeiffer e outros, em um dicionário bíblico maravilhoso chamado Dicionário Bíblico Wycliffe, eu aconselho, é um dicionário fabuloso, gigante, mas fabuloso. Está assim, ele fala assim na página 1052, 1053. A narrativa de Jó e suas experiências representam uma história verídica e não uma ficção. Essa conclusão é necessária devido às referências feitas a Jó em outras passagens bíblicas. Ali cita Ezequiel, depois eu leio. Ezequiel 14, 14 ao 20, Tiago 5 ao 11. E é confirmada pela finalidade desse livro. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo do livro de Jó? Que é a de exaltar o nome de Deus e suas soberanas realizações na história. Deus, no livro de Jó, é exaltado como um Deus que interfere, o Deus que intervém na história. O livro de Jó, ele não é uma alegoria, porque ele mostra, é necessário que você entenda que Deus, ele é um Deus que atua dentro da história. Não entendi, Carlos. Como assim atua dentro da história? Que Deus atua na sua vida. Porque se você não acredita, se você achar que é um mito Deus atuar na história, você corre o risco de acreditar que é um mito Deus atuar na tua história. Porque quando você estuda história, olha eu fazendo propaganda aqui, você estuda história para aprender mais sobre o seu tempo, olhando para o passado, para aprender mais sobre o teu povo, para aprender mais sobre a sua história, que é a história mais importante de todas. Entende? E se você olha para a história de Jó, e Deus age na vida de Jó, sobrenaturalmente, primeiro permitindo que aconteça aquilo tudo, depois tirando aquilo tudo que aconteceu, e a partir da humildade de Jó, reconhecendo que ele não é nada, de Jó que só conhecia Deus religiosamente, passando a caminhar com Deus, Deus intervém e dá em dobro para Jó. Quando ele olha com misericórdia para aqueles que lhe fizeram mal, ora pelos seus amigos, Deus restitui em dobro. Muda o cativeiro de Jó. Muda o cativeiro de Jó. Então, é necessário olhar para Jó como um livro histórico. O Pfeiffer, no dicionário Wycliffe, com os outros colaboradores, atestam isso, especialistas atestam. E quando eles citam aqui outras passagens bíblicas, como é que você vai dizer que Jó é alegoria, que ele é a fantasia, que ele é conto de fada, quando Ezequiel capítulo 14... Versículo 14 diz: ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó,
eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus, mostrando que Israel seria condenado e as nações inimigas seriam condenadas pelo seu pecado, mas Jó não seria condenado. Depois, no capítulo 14, versículo 20 de Ezequiel, ele fala: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas da justiça. E isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Tiago, meio-irmão de Cristo, no capítulo 5, versículo 11, ele diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ou seja, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jó é colocado como personagem real, certo? Não como uma ficção. Meu querido, essa teologia torta, fria, ateia prática, que tenta mostrar para você que o livro de Jó, ele é uma alegoria, é uma teologia que tenta fazer você desconsiderar as ações de Deus poderosas. Eu não conheço um historiador que não seja cristão que acredita que Deus atua na história, mas todos nós cristãos não temos para onde correr, olhamos para as escrituras e Deus, ele atua desde a criação até hoje na minha vida e na tua vida, abençoando a minha vida e a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Tá virando uma pregação pentecostal isso aqui, irmãos. Né? Pode somar, e ainda, segundo Jó, pode somar a isso a riqueza de detalhes também, agora estou falando como historiador, citados no livro sobre a civilização do antigo povo caldeu, por exemplo. Ele cita uma série de detalhes. Mas a bem da verdade, não se tem uma prova material da existência de Jó. E aí os críticos vão jogar isso. Como assim prova material? Você não tem como provar Jó arqueologicamente falando, não apareceu nenhuma evidência arqueológica. Nós apenas entendemos historicamente por inferência literária, pelos livros, certo? Os livros mostram que Deus fez o personagem lá em Uz, próximo à Caldeia, próximo aos antigos babilônios, né? Um personagem chamado Jó, que foi muito abençoado por volta do mesmo período que Abraão. Tá certo? Então, mas alguém fala, mas a prova histórica, irmãos, aí está nas mãos de Deus. Porque 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos atrás, Davi também era uma ficção. Até que no início dos anos 1900, acharam provas reais e literais da existência de Davi. E aí todos aqueles que falavam que Davi era ficção, ficaram com a boquinha fechada e reconheceram Davi como personagem histórico. Entende? Então, esse pessoal que chia demais tem que dar uma aula de história para esse povo, para eles ficarem um pouquinho mais quietinhos. Segundo ponto aqui, dúvidas sobre doutrinas. Eu vou ler agora a pergunta do Ricardo da Ponte Rasa. Tá? E aí eu vou ler essa última pergunta, tá, irmãos? Não vai dar para continuar hoje, não. A respeito dos que estão afastados, desviados, costuma-se comentar o fato destes terem dificuldades maior para voltar ao caminho de Cristo devido à intensificação dos demônios contra a sua vida. Isso está correto? A dificuldade dos desviados voltar para Deus tem a ver com influências demoníacas? Essa é a pergunta. Olha isso aí, rapaz. Olha essa questão. A dificuldade dos desviados voltar para Deus tem a ver com influências demoníacas? Primeira coisa que nós devemos entender para tentar responder essa questão é que o diabo e seus anjos, demônios, desejam a todo um instante, na primeira pergunta eu já respondi um pouco isso, a todo instante ir contra a vida dos filhos de Deus. Então não acha você porque tá tudo bem na sua vida, não acha você porque você, ao acordar 3 horas da manhã, você nunca viu um capeta fazendo né? E você ficou todo arrepiado, porque você nunca sentiu uma opressão, porque você nunca viu alguém endemoniado sendo expulso, o demônio sendo expulso da pessoa, não a pessoa sendo expulsa da pessoa, mas o demônio sendo expulso da pessoa. Não ache você, porque não viu essas experiências sobrenaturais, que você está livre da tentativa do maligno que está ao seu derredor. Não, meu queridinho, não pense nisso não, certo? Porque isso fica claro
nas seguintes passagens. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tá achando que é brincadeira? Fica vacilando aí então. Depois lá em Efésios capítulo 6, versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo tá falando que o negócio tá no ar, velho. O negócio tá no ar. Depois Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Por que eu tenho que resistir ao diabo? Por que eu tenho que resistir ao diabo? Porque ele está de braços cruzados, olhando para minha cara, rindo das minhas piadas? Será que é isso? É claro que não. Eu tenho que abrir os olhos. O diabo está tentando o tempo todo, nesse exato momento, enquanto eu estou aqui, ele está tentando contra a minha vida, contra a vida dos meus, contra a sua vida, porque ele não quer que você fique aqui, ele quer que você ligue, sei lá se tem Big Brother uma hora dessa, quer que você ligue no Big Brother, quer que você fique vendo reprise de jogo, quer que você fique com os pés pra cima, quer que você... Enfim, ele tá tentando de alguma forma... Ó, irmãos, quando eu tava falando aqui, pela primeira vez teve uma queda aqui na minha internet, hein? Mas voltou já. Deus cobre-nos. Estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Então, ele está contra a nossa vida. Ele quer vir contra a nossa vida, certo? E depois, por último versículo que eu quero citar, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 fala: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, meu amigo, é pernada diabólica para tudo quanto é lado. O diabo está aí para tentar nos desviar. Então, voltando para a pergunta aqui, será que quando alguém abandona a fé, no sentido de se afastar ou se desviar, esses inimigos citados, né, esses demônios, nos versículos anteriores, será que eles vão deixar de atuar quando a pessoa se afasta ou se desvia? Meu irmão, é óbvio que não. Claro que afirmar que a dificuldade do retorno é apenas por ação demoníaca parece retirar a responsabilidade humana, a responsabilidade da pessoa. Não é isso que eu estou tratando aqui, certo? O que não é o caso, pois cada um irá dar conta da sua vida diante de Deus. Mas se a batalha espiritual registrada por Paulo no capítulo 6 de Efésios necessita de toda a armadura, a batalha, meu irmão, existe uma batalha espiritual. Não é porque você está afiando o seu cérebro com teologia, porque você é estudioso da palavra, sabe, toma cuidado, porque a letra sem discernimento espiritual, a letra fora de um homem espiritual, eu falei isso na última live, ela mata. Então presta atenção no que você faz na sua vida. Se você é um estudioso da palavra de Deus, como eu sou, não descuida da oração. Eu vivo pedindo misericórdia para Deus, que Deus me ajude, Senhor, que eu sempre busque ao Senhor. Eu sou fraco, eu sou pequeno, eu estou cheio de fraquezas. Então eu preciso demais da tua unção, do teu espírito, sabe, Pai? Para que eu não caia no meu vazio existencial, porque eu sou um nada sem Ti. Em Ti eu posso todas as coisas, mas sem Ti eu não posso nada. Então toma cuidado, porque existe uma batalha espiritual. E Deus fala que nessa batalha espiritual, nós precisamos da armadura, que inclui a armadura de Deus, que Paulo fala, que inclui o que nessa armadura de Deus? A verdade de Deus, a justiça de Deus, a paz de Deus, a fé em Deus, a salvação em Deus. Estou resumindo aqui, né? Tudo isso no Evangelho e toda a palavra de Deus, especificamente no Evangelho e em toda a palavra de Deus. E isso é uma coisa de crente firme, está com essa armadura. Agora imagina alguém com seu espírito longe de Deus e longe desses recursos da palavra, lutando contra demônios para retornar para Deus. Imagina aí. Parece impossível a pessoa retornar, né? Por isso, a pessoa, nessa situação, ela depende da graça, misericórdia de Deus, assim como nós dependemos o tempo todo. A questão é, quando ela estiver afastada de Deus, ela que depende também da graça, e ela está longe de Deus, será que ela vai ouvir a Deus? Como um crente firme, buscando a Deus o tempo todo, através da palavra, da verdade, do Evangelho de Deus? Essa é a grande questão. Então, não é que os demônios eles estão mais fortes. É a pessoa que está afastada de Deus, está desviada, que está mais fraca. Está mais fraca. Entende? Bem, irmãos,
uma porção de perguntas mais aí. Eu vou anotar essas perguntas e nas próximas aulas eu tenho uma porrada de perguntas que já existem e essas porrada de perguntas, graças a Deus que você fez. Ah, Carlos, eu fiz pergunta e você não respondeu. Você quer ouvir suas perguntas sendo respondidas? Nas próximas lives eu vou continuar com esse modelo. Lembrando que eu não vou deixar de gravar as aulas do curso Teologia Bíblica em Gruden. Se você não assistiu às aulas gravadas, vai no Facebook da igreja, vem aqui no Facebook da igreja e você vai lá e busca aula 1, aula 2 para sua edificação, irmãos. É uma riqueza de detalhes sobre a Bíblia. Aqui eu estou mostrando para você como buscar o conhecimento da palavra de Deus, buscar o conhecimento dos teólogos. Eles são maravilhosos. A Patrícia está pedindo, implorando aqui para eu ler a dela. Qual delas, Paty? Você fez várias. É a do inferno. Eu vi uma do inferno aqui, mas repete ela, por favor, para eu só citar essa da Patrícia aqui, porque eu vi que ela está insistindo mesmo. Repete ela aqui, Paty, porque não vai dar tempo de eu voltar. Enquanto ela vai repetindo aqui, irmãos, o pastor Cláudio falou que vai colocar no YouTube as aulas também, para que você possa. Vai no YouTube da igreja, já se inscreveu, não se inscreveu no canal do YouTube da igreja Nosso Senhor Jesus Cristo, se inscreve lá. Eu tenho meu canal próprio também, se inscreve nos dois, tá? Tem um monte de aula de teologia lá, tem um monte de coisas. O canal da igreja tem pregação, tem louvor, tá muito bonito, irmãos, né? Eu quero agradecer a sua vida, tô esperando a Patrícia. Então, repete aí, qual é a da Maria Madalena? Repete aí, porque já tô acabando a live, hein? Eu quero agradecer a sua vida, que Deus abençoe você. Como eu disse, não acho que sua pergunta foi em vão, não. Eu vou voltar e vou anotar pergunta por pergunta que eu não respondi nessa live. E nas próximas lives eu vou mesclando as perguntas que me fizeram no particular, as perguntas que foram feitas aqui, as perguntas que vão vir na próxima live. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Que você possa, de fato... muito obrigado pelo papel que você fez de chamar outros irmãos, sabe, irmãos de outras igrejas. A Silvana está aqui com a pergunta, parece. Qual a pergunta que é? Eu, Madalena, não acredito que um Deus que amou de uma tal maneira o ser humano possa ter criado... Ela está lendo aqui para mim, só um minuto, irmãos. ...inferno para o ser humano para a eternidade. Mas a Patrícia se for... quis dizer que não que ela não acredita que Deus não criou o inferno. Não entendi. Paty, é que eu não entendi a questão. Tentei responder. Tá. É que a Madalena, ela não quis falar que Deus não criou o inferno. Mas eu acho que eu respondi na minha pergunta. Quais os efeitos? Eu falei, não é que o crente que acredita que Deus não criou o inferno, será que ele está pecando? Essa foi a pergunta dela, literalmente. Isso não significa... que a pessoa, mesmo que ela não acredite que Deus não tenha criado o inferno, a forma como ela lida com o inferno, foi isso que eu quis dizer, a forma como ela lida com o inferno é muito prejudicial, né? E foi Deus que criou o inferno? Bem, o inferno, e aí é uma questão muito profunda, o inferno como nós acreditamos agora não é o inferno mesmo, o inferno está por vir, certo? O inferno definitivo é quando vai pegar o que nós temos agora, que é esse lugar de tormento das pessoas que morrem, chamado estado intermediário, e vai ser lançado num lago de fogo eterno. Esse é o inferno eterno. Deus criou um local atual, ao que parece na teologia básica, né? E esse local é para quem não está com Deus, né? Quem não quer saber de Deus, ele vai para esse local afastado de Deus. Se Deus é luz, Deus é bom, Deus é todo luz, Deus é todo bondade, Deus é todo misericórdia, Deus é todo mansidão, Deus é todo amor, o oposto de Deus é o inferno. No inferno, a pessoa está completamente longe de Deus. No lugar intermediário, ela está completamente longe de Deus. Então, Deus criou um local para pessoas que não querem saber dele. Um local onde não tem amor algum, um local onde não tem misericórdia alguma, um local onde não tem sabedoria, verdade, bênção, bondade alguma. Esse local de distanciamento de Deus, ele está aguardando para o último dia do julgamento, e quando for julgada, as pessoas que estiverem lá vão ser condenadas também, vão ter a chance de se defender, mas não vão conseguir se defender, vão ser julgadas também, e esse local e todas as pessoas que estiverem lá vão ser jogadas no inferno definitivo, que é o lago de fogo e de enxofre. Sim, esses locais foram criados por Deus como local da mais plena justiça de um Deus que é bom e justo e que não vai mandar ninguém que não mereça para lá. Vou repetir, Deus não mandará ninguém que mereça
para o inferno. Mas ninguém merece, exato, mas através da justiça, justificados em Cristo Jesus. Então, quem foi lavado, purificado, justificado em Cristo Jesus, sem merecer, por justiça própria, mas sendo justificado, lavado e purificado por Cristo, esse irá para o céu e por Cristo merece ir para o céu e irá para estar com Deus, porque crê e pela graça é salvo. Fim de papo. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E aguardo vocês na quarta-feira, né? Uma quantidade maior de irmãos estavam aqui presentes. Vocês estão fazendo essa live junto conosco aqui da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, pastor Cláudio. Obrigado, cada irmão. Eu quero orar para abençoar a sua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada irmão, cada irmã que esteve presente nessa live. Deus, que esse irmão, que essa irmã, se foi bênção para a vida dele, que ele possa compartilhar esse material para que e marcar irmãos que precisavam ouvir alguma dessas respostas. Eu não sou o dono da verdade, Pai. Eu sou cheio de falhas, inclusive teológicas, mas eu acredito que apesar das minhas falhas, apesar da minha pequenez intelectual, o Teu Espírito fala a vida dos crentes e dos não crentes. E o Senhor revela o Teu querer, ilumina a nossa vida. Esteja abençoando, livra-nos, Senhor, do mal, como diz a oração que o Senhor nos ensinou. Abençoa nessa época de pandemia, em nome de Jesus, Pai. Fala ao nosso coração e continue abençoando a nossa vida. Que os teus filhos continuem com dúvidas e buscando o conhecimento da verdade, Senhor. Esse conhecimento que Salomão falou, que nós iniciamos a aula aqui, certo, Senhor? Que eles continuem com esse conhecimento, buscando a sabedoria com tudo que tem, Pai. Se esforçando, vencendo o cansaço, a preguiça, Deus. Sendo exemplos, sendo bereanos, verificando nas Escrituras. Em nome de Jesus eu oro. Te agradeço. Eu te amo, Jesus. Obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? Irmão, sexta-feira estaremos em uma conversa sobre esperança. Pastor Cláudio e eu, mediados pela Oprah Gospel, a Marta. Por favor, esteja lá presente. Olha, o bate-papo vai ser muito interessante. É uma maneira de jogar reflexão em você, sabe? Acompanhe também. Muito obrigado pela sua vida. Em nome de Jesus, vou encerrar a live aqui. Fiquem com Deus.